O que o 84º Congresso Americano de Diabetes trouxe de novo em relação às tecnologias para diabetes? Uma bomba de insulina que funciona apenas com um clique manual? Uma tecnologia em que você não precisa mais calcular carboidratos? Um aplicativo de inteligência artificial que sugere doses e ajustes de insulina? E que tal uma bomba de insulina que você usa apenas na hora de dormir? Tem muita coisa legal e eu vou te contar tudo. Principalmente o que mais importa para quem acompanha aqui esse canal, o que de fato vai vir para o Brasil. Oi gotinhas, eu sou a Biabética e te ensino sobre diabetes. Eu sou comunicadora em diabetes e empreendedora há mais de 9 anos e estudo biomedicina. A minha missão é educar sobre diabetes de forma simples e leve para poder inspirar o autocuidado e assim diminuir os riscos de complicações da diabetes. Seja bem-vinda ao meu canal. Em junho, eu participei do Congresso Americano de Diabetes que aconteceu em Orlando, na Flórida, a convite do The Doc, que é uma comunidade online de diabetes, e eu tive tantas experiências que eu precisei separar os conteúdos sobre o congresso em 3 partes. A primeira parte, que saiu na semana passada, eu falei sobre o The Doc e a experiência em si de fazer uma espécie de intercâmbio com outras pessoas com diabetes. Você pode assistir ele clicando aqui ou no final do vídeo. Eu vou deixar também um link na descrição para você poder ver. Na segunda parte, que é o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as novidades tecnológicas para o tratamento do diabetes. O que a gente vai ter de novo nos próximos anos no mundo do diabetes e principalmente o que a gente vai ter esse ano aqui ainda no Brasil. Na terceira parte eu vou trazer as novas diretrizes e conteúdos das sessões científicas que eu participei para você poder se atualizar. Vamos começar falando sobre inteligência artificial e aplicativos. Eu participei de um evento, a parte do ADA, que falou sobre essa relação, que pode ser um pouco polêmica, mas que tem um potencial de realmente fazer a diferença no tratamento de quem tem diabetes. Uma coisa é certa, a inteligência artificial está revolucionando a ciência, principalmente no campo da saúde. A gente já usa IA no diagnóstico de imagem, no desenvolvimento de novos medicamentos, com algoritmos na medicina personalizada e previsão de doenças, e isso não seria diferente no diabetes, Tem estudos que estão sendo feitos que estão mostrando que usar inteligência artificial e tecnologias no tratamento do diabetes tem ajudado a diminuir o peso emocional que uma doença crônica como essa pode ter. Tem aliviado um pouco as decisões e inclusive ajudado a aumentar o tempo no alvo. Se você não sabe o que é tempo no alvo, é um termo que quem usa sensor conhece bem. É o tempo que você fica com a glicemia dentro da faixa que a equipe médica te recomenda. Por exemplo, de 70 a 180. O ideal é ficar acima de 70% para poder reduzir de forma significativa o risco de desenvolver as complicações do diabetes. A inteligência artificial pode ajudar tanto na tomada de decisões automáticas da 780G, como também orientando pessoas com diabetes que não usam bomba de insulina, como em aplicativos, por exemplo. Existem 3 aplicativos que foram falados nesse evento que são bem interessantes. O primeiro deles é o Make Sense, que consegue prever o que você come de carboidrato com base no valor da sua glicemia medido pelo seu sensor. Eu vou falar novamente. Ele prevê uma contagem de carboidratos precisa sem você precisar informar nada no aplicativo. Ele tem uma tecnologia inovadora que vai aprendendo conforme você vai usando, E além disso, ele leva em conta não somente o que você come, mas também outras situações do dia a dia que podem afetar sua glicemia, como exercícios, estresse, momentos de doença, entre outros. Eu quero! Outra tecnologia legal de se falar é o Milton, que é uma espécie de conselheiro digital que conversa por mensagens de texto. No caso, não é um aplicativo, mas funciona com telefones dos Estados Unidos somente e conversa em inglês. Basicamente, é um número que você pode mandar mensagem de texto e conversar sobre diabetes com ele, perguntar o que quiser. Ele vai poder te dar orientações bem precisas para poder melhorar o seu controle glicêmico. A ideia foi justamente para ser mais prático, principalmente para pessoas com diabetes tipo 2 da terceira idade, que tem um pouco de dificuldade ali em usar aplicativos e imputar os dados ali de glicemia. Um aplicativo que eu particularmente adorei, principalmente para crianças com diabetes e adolescentes, foi o Glider. É uma espécie de jogo que te ajuda a cuidar do diabetes. A cada glicemia que você coloca ali na meta, você ganha pontos, e quanto mais você usa, mais você aprende também sobre o diabetes e se mantém motivado para cuidar de si mesmo. Ele é bem educativo, intuitivo, tem um design muito fofo e divertido ao mesmo tempo. Sobre novas bombas de insulina, tem um lançamento super interessante que é a Twist.
ela funciona com um algoritmo de looping completo, ou seja, através da leitura de sensor de glicemia, ela decide se aplica mais ou menos insulina. Mas ela também tem um botão que você pode aplicar doses extras de insulina se desejar. Eu fiquei um pouco confusa sobre a segurança desse botão, confesso. O nome twist é porque ela faz um giro, um giro assim para poder abrir e mudar o reservatório de insulina. Quando eles se separam, uma parte é descartável e a outra não. A parte do reservatório é trocada a cada 3 dias e a bateria interna também. A bateria dela é recarregável, o que é um plus em relação às pilhas que a gente usa nas bombas de insulina de hoje em dia. Se você quiser saber mais detalhes sobre essa bomba específica, tem um vídeo incrível de um amigo meu, Justin, que tem um canal chamado Diabetech. Eu vou deixar na descrição para você poder ver direitinho, enfim, ir lá assistir. Ainda sobre a Twist, ela usa um sistema automático chamado Tight Pull Loop, que já é aprovado pela FDA, que é o sistema regulatório de medicamentos dos Estados Unidos. Esse sistema é como se fosse um Android APS americano. É uma iniciativa liderada por pacientes, pessoas com diabetes, de fazer o próprio sistema de automação de dose de insulina. E se você tiver interesse em saber mais sobre isso, mais sobre essas iniciativas, enfim, tecnologias lideradas por pacientes como o Android APS e o Loop, comenta, por favor, para eu saber, para eu poder trazer um conteúdo desse para vocês. Outra bomba de insulina é a iLet, que é o primeiro e único sistema automatizado de entrega de insulina que determina 100% de todas as doses de insulina e requer muito pouca ação de quem usa. Vou fazer uma breve comparação para você entender. Se você já assistiu o vídeo sobre a 780G, sabe o que significa um sistema automatizado de insulina, em que a bomba toma decisões de dose de insulina basal e microcorreções com insulina pela pessoa que tem diabetes. Para que ela possa fazer esses cálculos de insulina, o médico precisa colocar alguns dados ali de sensibilidade, fator de insulina, etc., tempo de duração de insulina. No sistema do pâncreas artificial iLet, ele só precisa informar o peso da pessoa, mais nada. Por isso é considerado o verdadeiro sistema de pâncreas biônico. Incrível, né? Ele se conecta com Dexcom e a infusão de insulina é feita através de uma cânula que a gente já conhecem. Agora, sobre contagem de carboidratos, com essa bomba você não precisa mais calcular carboidrato, você só precisa avisar se vai comer muito ou pouco, ou simplesmente pode não avisar também. Obviamente, os avisos são para poder evitar os picos de glicemia pós-refeição e para garantir uma glicemia mais estável. Mas se a pessoa tiver com burnout de diabetes, ela pode simplesmente não avisar nada, não fazer nada, que a bomba vai resolver o problema e vai deixar a glicemia relativamente bem controlada na maior parte do tempo. Eu vi os estudos no stand, e são bem promissores. Tem pessoas saindo de glicada de 11 para 7 fazendo o mínimo. E o mínimo é trocar apenas o cartucho de insulina, apenas. E assim, as tecnologias de bombas de insulina estão avançando para isso, para cada vez menos a pessoa com diabetes precisar tomar atitudes e decisões em relação ao diabetes e assim conseguir diminuir o peso emocional que o diabetes tem. Pensar inconscientemente na glicemia o tempo todo cansa demais e a gente não percebe até a gente estar completamente esgotado. E essas tecnologias de tomada de decisões automáticas são incríveis para isso. Agora, você já imaginou uma bomba de insulina apenas na hora que você for dormir? A Luna é perfeita para quem usa canetas de insulina durante o dia, mas quer estar mais seguro ali na hora do sono, sem risco de hipoglicemia. É uma mini bomba, que cabe apenas pouquíssimas unidades de insulina e é só usada na hora que você vai dormir. Você coloca, dorme, acorda, tira, volta à vida normal com canetas de insulina. Eu achei inovador demais e fiquei empolgada. Mas assim, vai demorar para chegar porque ela não foi nem aprovada ainda em nenhum órgão regulatório de nenhum país, porque ainda está em fase de teste. O grande desafio deles é conseguir mensurar a insulina basal que ainda resta no corpo para poder evitar as hipoglicemias noturnas. E aí, usaria essa? Me conta nos comentários. Infelizmente, nenhuma dessas tecnologias estão disponíveis no Brasil e não tem previsão de quando elas vão estar disponíveis, mas a gente espera que seja logo, Eu confesso que eu adorei ver as novidades, mas eu fiquei um pouquinho frustrada em saber que vai demorar para chegar no nosso Brasil. Por isso, agora eu vou focar no que realmente importa pra gente, o que tá vindo de tecnologias pro Brasil. Em relação aos sensores de glicemia, para quem usa bomba de insulina, a gente já teve 2 lançamentos esse ano. O sensor Smart, da empresa MedLevison, na qual eu sou uma das embaixadoras e estou usando e amando. E tem o Libre 2 Plus, em que eu fui no evento de lançamento para poder conferir as novidades e as diferenças. A grande novidade de 2024 em relação aos sensores de glicemia é que os 2 do mercado agora são verdadeiros CGM, ou seja, monitores contínuos de glicose. Antes a gente tinha apenas um sistema flash que monitorava a leitura ali quando você escaneava, o celular,
em cima do sensor. Agora você pode receber automaticamente as leituras no seu celular 24 horas por dia e configurar os alarmes personalizados para te avisar quando você quiser, quando a glicemia sair na meta. A grande diferença entre os dois sensores que lançaram agora em junho é que o Smart tem um transmissor, né, que é uma parte que não é descartável, ou seja, não pode jogar fora e dura 4 anos. Já o sensor você troca a cada 14 dias e coloca o transmissor em cima de cada sensor que você troca. Sabe aquele sensor famoso que eu acabei de falar da gringa, que começa com D e termina com M? Dexcom? E tipo ele. As vantagens é que qualquer problema que você tiver de atualização ou leitura, você pode só desconectar o transmissor e conectar novamente, que ele costuma resolver, sem você precisar perder o sensor, ter que tirar e colocar um novo. Eu vou colocar aqui um comparativo rápido para você poder entender melhor sobre esses dois sensores. Quanto à duração, o Smart dura 14 dias e o Libre Plus dura 15 dias. Quanto ao transmissor, o Smart tem um à parte e o do Libre é integrado. Ambos têm alarmes personalizados para avisar sobre a glicemia e um aplicativo dedicado para isso. Se perder a conexão no Smart, é só você desconectar e conectar o transmissor de volta, e no Libre precisa escanear o sensor como se fosse o Libre 1. No Smart, você compartilha os dados de glicemia com até 50 pessoas e no Libre com até 20 pessoas. Os locais de aplicação do Smart podem ser no braço e na barriga, e no Libre continua sendo apenas do braço. Em relação à precisão, os dois têm uma leitura similar, são precisos. Tem um dado chamado margin, que na teoria, quanto menor, melhor, mas na prática depende de outras situações também. No dia a dia, eles são bem similares e a gente não vê tanto essa diferença. No Smart, o margin é de 9 e no Libre 2, o margin é de 8.2. Eu já estou usando o Smart há 2 semanas e ele está bem parecido com a minha ponta de dedo e com a leitura do meu outro sensor da bomba de insulina. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês poderem ver, eu estou gostando bastante. O Libre 2 eu ainda não testei, mas depois eu faço um review para vocês poderem saber. Comenta para mim se vocês querem um vídeo completo de cada um desses sensores que eu trago para vocês. Agora, uma coisa importante. Independente do sensor, nada de você ficar andando por aí sem proteger ele, porque eles custam caro demais para você poder esbarrar em algum lugar e perder o sensor, né? Por isso, eu quero te apresentar a minha solução para isso. Na minha loja, a loja Biabética, eu vendo esse adesivo aqui, que você vai colar por cima do sensor de glicemia por pelo menos 7 dias. Ele é hipoalergênico, esterilizado com óxido de etileno, impermeável, mas deixa a pele respirar ao mesmo tempo, porque ele permite a troca gasosa. Legal, né? Você encontra ele na loja Biabética, o QR Code tá aqui e o link tá na descrição. Agora, finalmente a gente vai falar sobre as novidades para quem usa bomba de insulina e sensor integrado. Yay! Esse ano a Medtronic vai lançar o transmissor Guardian 4, que é o transmissor que não precisa de calibração. Caso você não saiba, hoje, para quem usa bomba de insulina da Medtronic, a gente precisa calibrar o sensor a cada 12 horas com os valores de glicemia da ponta de dedo. E com esse novo transmissor, não vai ser mais necessário fazer esta calibração. Liberdade! Eles também vão trazer a cânula estendida, que promete durar até 7 dias. A cânula que a gente usa hoje dura 3 dias só. Dessa forma, vai facilitar demais o calendário de trocas dos insumos, podendo a gente agendar um dia na semana para a gente poder trocar logo tudo de uma vez e otimizando o nosso tempo. Eu conversei um pouco com o vice-presidente da Medtronic Global, o Ali Dayanari, sobre as novidades da Medtronic para o futuro do diabetes, então confere aí. We are here with Ali Dayanari, Senior VP from Medtronic, and I'm going to ask him some questions about Medtronic's innovations and education. So, what's the goal for Medtronic about diabetes education and innovation? I think both of them are related in that we're trying to make the whole notion of diabetes simple for people. And so the education is trying to make sure that people understand the basics of how to treat, mostly how to dose insulin. And then from a product perspective, making sure that they get the insulin they need with the least amount of work. Yeah. So it's the combination of those things that we're trying to achieve. Amazing, amazing. And I'm a user from Medtronic for 18 years. Thank you. I have diabetes for 24 years and I use Medtronic for 18 years. So I absolutely love this company. So that's it. And my other question is about the new technologies. Tell me more about the new technologies. Yeah, so Yeah. of course, in the Brazil market, we have recently launched the 780G, MiniMed 780G, which brings correction bolusing along with basal insulin delivery. Of course, right now it's with the Guardian Sensor 3, Okay. And our intent is, of course, to improve upon that. And so within this year,
We will also be launching the Guardian 4 sensor with the MiniMed 780G. And the advantage of that, of course, is we can eliminate finger sticks now and calibrations for that matter. So, of course, we're very, very, very excited to see that hit the market. In addition to that, sometimes the pump is not for everybody. And so we'll be offering our smart MDI system with Guardian 4 sensor, so our InPen alongside of the Guardian 4 also this coming year. And really to give people options so that they can do a better job of dosing their insulin with bolusing and get bolus reminders and potentially corrections even as a result of that with that InPen. So we're very excited for both. I'm very excited too. O transmissor Guardian 4 e a cânula estendida devem chegar agora no segundo semestre de 2024, mas tem uma outra novidade que ainda não me confirmaram a data, mas está chegando e eu acho que lançam ainda em 2024, que é a InPen. Eu vou deixar um vídeo da Daniela Olmos, lá do ADA, gerente de produto do MDI da América Latina, explicando para vocês sobre a InPen. E outra coisa para quem não usa bomba de insulina, mas usa canetas, né, enfim, e precisa de um sistema que vai ajudar, enfim, a gerenciar o diabetes, tem a InPen, que a Dani vai contar pra gente mais um pouquinho sobre ela. Eu amei que ela é rosa, minha cor favorita. Então, a InPen, ela é um produto desenhado para pessoas que ou ainda não estão prontas para uma bomba de insulina, ou que elas não têm o perfil de uma bomba de insulina, mas que elas querem a ajuda da tecnologia para o dia a dia. Então, o que é o legal da InPen? Ela também se conecta ao sensor da Medtronic, que é outra novidade. E, igualzinho a esse sensor, a gente vai trazer o G4 para a América Latina, para o Brasil, para trabalhar com a InPen integral juntos. Eles formam um sistema com um algoritmo que ajuda as pessoas a gerenciar o diabetes de forma melhor. A gente sabe que as pessoas em MDI, usando o sensor sozinho, elas têm menos de 30% da glicemia delas com o tempo no alvo. Então, o CGM com a caneta, ela vai realmente melhorar o tempo no alvo desse paciente e tirar, né, aquele fardo de ter que pensar o tempo todo, porque a gente consegue colocar a prescrição de cada pessoa individualmente, tanto para contagem de carboidratos, doses fixas ou estimativa de refeição. Então, aquela pessoa que ainda não está contando carboidrato, ela pode usar com baixo carboidrato, médio carboidrato, alto carboidrato. Então, tem diferentes prescrições. Pode colocar blocos de horários diferentes, assim como na bomba de insulina. Então, ela realmente funciona como um sistema integrado para pessoas com MDI. Ela só funciona com insulina ultra rápida. Mas, aí, ela tem também os alertas da basal. A gente pode configurar qual é a basal que a pessoa usa, o horário dessa basal, e ele vai te dar alerta. Tem um sensor de temperatura, que avisa se a insulina está fora do range de temperatura dela que deveria estar. Se está muito quente, se está muito frio, vai avisar. Ela tem também um contador. A partir do momento que tu bota um novo refil, 28 dias, ela vai te dar um alerta que precisa trocar o refil. Então não tem também que se preocupar com isso. Se a pessoa está usando o CGM junto com a caneta, ela vai ter todas as tendências em tempo real desse CGM. E todas as ações que a caneta manda, que o aplicativo manda fazer, são realmente ações que têm que ser executadas. Então não é aquele alarme por alarme. Eu estou tendo um pico, eu estou tendo está prevendo baixa, porque se precisar fazer algo, esse paciente vai ser alertado. Então, basicamente vai cuidar de você que nem a bomba cuida. Exato. Então, você pode dar nomes, etc. Eu estou super empolgada, porque eu acho que vai ser um produto muito legal de trazer para o mercado brasileiro. Sim. E empolgada que a Bia está vendo isso de perto e muito em breve a gente vai ter isso também no Brasil. Muito em breve. Muito obrigada, amiga. Amiga, ela é minha amiga. Obrigada. Incrível, né? Agora imagina a diferença que vai fazer para quem não quer usar bomba de insulina, mas quer ter tecnologia ao mesmo tempo no tratamento. Eu tô empolgada para esse segundo semestre, vocês. Conta pra mim qual que foi a tecnologia que mais ajudaria no seu tratamento. Para mim, pessoalmente, seria, obviamente, o Guardian 4 e a cânula estendida. Seria lindo também se o aplicativo Make Sense pudesse ter uma integração ali com a minha bomba de insulina. Eu ia adorar isso.
É isso, gotinhas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Por favor, deixe a sua opinião aqui embaixo e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir para poder ajudar a divulgar o meu trabalho que eu faço com tanto amor e tanto carinho. Não esquece de se inscrever no canal para poder receber mais vídeos como esse e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum deles. A parte 3 vai sair em breve, então fica atenta. Obrigada pela sua presença. Um beijo e até a próxima.